Para agora sobre o cenário político em Blumenau. Que agito, hein, gente? Tá agitadinho o cenário político em Blumenau. Com o analista político Paulo Gouveia da Costa, que está aqui com a gente. Bom dia, seu Paulo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui na nossa programação. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Itaberá. Uma alegria estar aqui novamente e especialmente porque a situação aí de um dos assuntos favoritos aí das nossas conversas, que é a eleição de Blumenau, ele está pegando fogo. Agitado, bem agitado, bem, né? Agora sim. Seu Paulo, o cenário político partidário para a eleição de outubro está aparentemente a gente está falando isso, né? Porque tudo muda a qualquer hora, né? Mas aparentemente está se definindo e ao mesmo tempo embaralhado ainda, né? Porque a gente imagina que uma notícia gera uma definição que depois pode mudar tudo. Mas a ida do Egídio Ferrari, anunciada na segunda-feira, e aqui a gente tem que valorizar a informação do informeblumenau.com, que anunciou em entrevista com o próprio Egídio a ida dele ao Partido Liberal do governador Jorginho Melo, agitou em muitos bastidores e até de uma certa forma, seu Paulo, no meu modo de ver, enfraqueceu a ida do prefeito Mário para o PL, que dava a impressão do prefeito ter chegado nessa legenda como o grande nome do PL aqui para a região. Mas o impacto do Egídio foi tanto que tampou um pouco essa ida do prefeito Mário lá para o PL. E me deu até a impressão de que o Egídio chegou no PL como o salvador da pátria. O senhor vê dessa forma também? Olha, em parte sim, Jorge. Mas primeiro te dizer o seguinte, que essa tua imagem de que a acomodação, né, parece que se acomoda e depois embaralha tudo. Confusão. Estava me lembrando assim a questão do terremoto, né? Que as placas tectônicas, costumam dizer os especialistas, as placas tectônicas, aquelas lá abaixo do nível da superfície da Terra, elas se acomodam e, em consequência, causam um terremoto, que é uma tremenda uma bagunça na situação, né? Como esse impacto de ontem vem causando, né? Eu diria que os dois fatos são relevantes. Claro que o segundo da dupla, primeiro a filiação do prefeito de Blumenau a um novo partido, embora tantas vezes anunciado assim que não teve... Faltava só ser confirmado, né? Impacto, né? Porque quando se fala muito, chega coisa que não... Chega num momento que aí ele perde qualquer sensação de novidade, de fato novo. Mas mesmo assim é um fato relevante. Primeiro, porque resolve o problema do Mário. O problema do prefeito, pelo menos é o que muita gente comenta e faz sentido que seja verdade, é de que a maior preocupação dele, talvez até maior do que a sua sucessão na prefeitura, é o seu futuro político. E o seu futuro político significa o seguinte: o que eu vou fazer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem? Em 2 anos até a eleição seguinte, uma eleição de deputado estadual, de deputado federal. Aqui ele eventualmente disputaria talvez até alguma outra coisa, uma vice daqui ou dali. Não creio que pudesse pensar assim numa eleição muito importante como de senador ou governador, mas teria lugar para ele. Mas não tem lugar, ou pelo menos dificulta muito o lugar para quem fica 2 anos ao relento, né? Tomando chuva aí sem aparecer no noticiário, porque não tem uma função importante. Então o que ele precisa é a única função pública disponível para quem não está exercendo um mandato eleitoral, ou seja, ocupar um cargo de confiança, no caso dele, pela importância no governo estadual. Então, ele precisava ser secretário, ele precisava acertar com o Jorginho Melo, com o PL e tal, para ser secretário de Estado a partir do dia 1º do ano que vem, e isso ele conseguiu, resolveu o seu problema. As demoras acho que aconteceram porque
talvez tivesse alguma dificuldade aí na negociação, inclusive essa questão, como é que fica a sucessão em Blumenau. E aí, então isto se resolve. Por outro lado, aparentemente resolveu-se a situação do quem é o candidato ou quem será o candidato do PL, que é um partido importante, claro, aqui em Blumenau. PL tem aqui como sua maior liderança, mais conhecida, pelo menos o Ivan Nats, o deputado estadual Ivan Nats, que dizem que talvez saia para outro projeto político, para outro projeto fora da política. E não sei até que ponto isto é viável ou deixa de ser, mas me parece que ele está bem confiante em relação à ida dele para um tribunal. E o PL, então, ele ficaria meio órfão aqui. Quem é a segunda pessoa importante do PL de Blumenau? Eu não sei. Agora terá tudo novo, né? Terá o prefeito, terá o deputado Egídio. O segundo fato novo aí, que é o deputado estadual Egídio Ferrari, que não é aliás, agora é do PL, cogitou-se que fosse para o MDB, acabou não indo, e que é um pré-candidato a prefeito. Então, juntam-se essas coisas, é interessante, né, que com distância ali, eu acho que foi de poucos dias, uma semana, né, entre um fato e outro, dois fatos muito ligados um ao outro. Primeiro filiou-se o prefeito Mário Hildebrand, depois filiou-se o deputado Egídio Ferrari. Nenhuma das duas filiações, assim, com grande repercussão, foram feitas pelas fotos que eu vi, numa salinha, né, na sede do PL, que não é muito grande. O Egídio ainda falta assinar, né, a ficha de inscrição. Não assinou ainda não assinou, né? Anunciou. Bem. Diz que depois de uma reunião com a diretoria estadual do MDB, definiu pela ida ao PL. Porque ele estava pré-acertado com o MDB, né? Muito bem. Deve ser. É como o Flamengo contratar um jogador, né? E tá esperando a assinatura e ele lá assinar com o Vasco, né? É verdade. É verdade. Não, deve ser. Aliás, lembrando de Egídio Ferrari, ele havia feito um pré-acordo com o Podemos para ser candidato a deputado estadual e depois fechou com o PTB. Pois é. É um pouco inconstante, portanto, nessa questão partidária. Exatamente. Mas o interessante nisso aí, o que eu acho mais interessante, é que são dois fatos e que afetaram profundamente a vida política de Maria Regina, Egídio Ferrari e mais, aparentemente, o João Paulo Kleineben. Porque na falta de algum candidato relevante a uma certa altura, o governador dizia, não, mas não disse explicitamente, mas dava a entender, não, mas eu tenho uma reserva aqui. Eu tenho um cara que está comigo aqui, que é de minha absoluta confiança, pela qual eu tenho admiração, e ele tem falado maravilhas da administração do João Paulo no BRDE, administração do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, e ali era a reserva dele. João Paulo, que não tem sequer um partido político, mas poderia se filiar ao PL para ser a salvação do PL, ter um candidato forte, competitivo aqui em Blumenau. Talvez o João Paulo, que eu acho, puro palpite, que eu não tenho conversado com ele ultimamente, é meu amigo, mas não tenho conversado com ele ultimamente. Eu acho que ele prefere não ser candidato, que ele prefere ficar no banco. Ele entende que o Jorginho, provavelmente ele entende que o Jorginho deve se reeleger, então teria muito tempo para ficar no banco e, quem sabe, pensar num projeto político mais para frente, mais para frente. Agora, para ele seria mais cômodo ficar onde está. Bom, mas afetou a vida do João Paulo, afetou a vida do Egídio Ferrari, que agora virou candidato do PL, e afetou a vida do Mário. Mexeu com todo o tabuleiro ali. E a Maria Regina,
que era tida como uma candidatura do atual governo do município, né? Consolidada, pelo menos dentro daquele projeto Podemos, né? O partido que era do prefeito até uns dias atrás. Então, ali, se ela quisesse, se o prefeito quisesse, ela seria candidata. Dentro do PL, a meu ver, já não existe mais a candidatura da Maria Regina. Pois é, aí vem um outro questionamento. Tem espaço ainda para uma candidatura de Maria Regina? Fora do PL? Fora, dela, agora PSDB. fora, com o PSDB buscando uma união aí, quem sabe se fortalecer. A meu ver, não. A meu ver, falando com toda a franqueza, eu acho o PL acertando com Egídio Ferrari uma possível candidatura. Não tem mais, porque o forte da candidatura da Maria Regina, que é uma pessoa benquista, competente, tem todas as qualidades, mas que não tem uma grande expressão política, o forte da sua possível candidatura seria o apoio da prefeitura, do prefeito, que embora digam que não é bom cabo eleitoral, mas enfim, a máquina pública é um excelente cabo eleitoral. Então, ali é o forte. É evidente que agora o Mário Hildebrand não pode mais apoiar a Maria Regina no outro partido que não seja o PL. E o PL agora já tem candidato. Ou numa coligação, né? Ou numa coligação, né? Numa possível coligação. Sim, mas o Egídio já não anunciou que vai para o PL porque lhe garantiram, eu li, eu li em vários, 4, 5, vários órgãos de imprensa que ele teria deixado claro que está indo para o PL porque lhe garantiram a candidatura. Então, a candidatura o PL, prefeito de Blumenau, para todos os efeitos, agora tem um candidato, que é o deputado estadual Egídio Ferrari. Mas atrair em princípio, essa ida do Egídio para o PL traz junto o MDB numa composição de chapa majoritária, né? Mas o senhor acredita que o PL ainda pode atrair o PSDB, mesmo com esse impacto na até então acertada candidatura de Maria Regina? Não, eu acho, eu entendi a tua pergunta, Jorge, como uma possível candidatura dela a vice. A vice é outra história. Quer dizer, isso depende de se a vice-prefeita atual não creio. Aceitaria participar de um processo não creio desse, né? Que ela repetiria uma candidatura vice. Mas o senhor olha bem como é que se movimenta os bastidores da política e como isso para quem vive a política, né, o melhor momento de uma eleição. Ontem foi flagrado um almoço reunindo o vereador do PL, né, o vereador Ito Jovino Cardoso, que é líder do governo, o presidente da Câmara Almir Vieira e o secretário de Saúde, Marcelo Lanzarin. Pela aproximação de Lanzarin com João Paulo Kleinubin, e o senhor já disse aqui do respeito mútuo entre João Paulo e Jorginho Melo, já se cita a possibilidade de Marcelo Lanzarin entrar nessa disputa aí da eleição da chapa majoritária como vice de Egídio Ferrari. Agora, por qual legenda outros 500, né? Porque o Podemos praticamente se destitui aqui na força do Podemos, né? Já com a saída do prefeito Mário, que deve levar mais seguidores com ele, e talvez outros busquem outras legendas, como é o caso do Marcelo Lanzarin. Na política, pouca coisa pode ser considerada impossível, né? Então, ou quase nada, né? Não dá para descartar, como diria a menina do tempo. Mas chuvas e trovoadas não podem ser descartados nesse domingo. Isso. Mas, voltando a Maria Regina, a tua pergunta, que eu entendi como sendo uma candidatura a prefeito, ainda é viável uma candidatura da Maria Regina a prefeito? Pelo PSDB, ou seja, por outro partido, no caso, pelo seu partido, PSDB? Eu acho que não, porque se temos uma candidatura que será forte, do Egídio Ferrari, não vou dizer que é o PL, favorito, né? Mas no PL, que é um partido que não é especialmente, até o momento, não é especialmente forte em Blumenau, mas tem muito peso na política estadual, até porque tem o governador,
Então, a candidatura do Ferrari, com apoio do atual prefeito, necessariamente, e pela própria condição de deputado estadual, eu acho que só o que pesa mais contra ele é o fato de estar recém assumindo um primeiro mandato estadual e já pular para... Essa é a grande discussão. Isso aí pode pesar contra ele, mas enfim, Mas é um candidato forte. Mas o que favorece é a questão sempre falada de ser o fato novo também, né? Que Egídio seria um fato novo na eleição municipal em Blumenau, não é? Para quem busca uma mudança e um fato novo. Pode, não é assim. Odair Tramontim ainda é um fato novo? Aí eu vou dizer o seguinte: eu acho que de todos que hoje ainda estão aí, inclusive o Ferrari, eu acho que ficou sendo hoje mais do que um candidato competitivo, acho que já com áreas de favorito pela eleição, o Odair Tramontim. Sim. O ex-promotor Odair Tramontim, hoje aposentado, que fez uma magnífica votação na última eleição para prefeito, quase foi para o segundo turno, foi por um tris, né, que ele perdeu a vaga para o João Paulo Clênio Bing, e que também fez uma campanha simpática para o governo do Estado, máxima das suas possibilidades para o governo do Estado. E que eu soube que está trabalhando bastante, que anda aí pelos bairros. Sim, se movimentando, pessoas, inclusive com os parceiros, né? PSD, União Brasil. Costurando parcerias e tal. Então, tem um candidato forte, que é o Egídio Ferrari, tem um candidato forte, que é o Odair Tramontim. Tem uma candidata que não pode ser descartada, que vai fazer uma votação forte, Ana que é a Paula. Ana Paula, porque... mesmo com essa assim, crônica tradicional, pouca simpatia do eleitorado blumenauense em relação ao PT, mas é a candidata do presidente da República e de uma família de políticos bem conhecidos na cidade. Ele foi prefeito, o Décio, e, portanto, uma candidatura com certo peso. Então, estamos falando de 3 candidaturas assim fortes, né? Vigorosas. E entrar uma quarta, assim, que já está num anticlímax, né? Porque até há pouco era a candidata do prefeito, era candidata oficial de todo mundo que está na prefeitura e tal, e de repente não é mais, e filiada a um partido que hoje não tem muita expressão também dentro de Blumenau, que é o PSDB, já teve, mas não tem mais. E cria-se aí uma outra questão, né? Como é que fica o PSDB nesse cenário todo? E aí uma outra questão que eu queria falar com o senhor. O Dalírio Beber ainda tem forças nas articulações políticas ou não? Porque a gente sabe que nos partidos, né, seu Paulo, se criam muitas panelas novas, né? O pessoal vai surgindo, vai entrando, vai ganhando força, vai se criando. E muito se olha para os mais antigos e se acham que eles estão ultrapassados. Mas ainda tem força de articulação política o Dalírio Beber? Olha, que sempre foi a referência nos bastidores do PSDB. Eu tenho ouvido falar pouco do Dalírio, ele está numa posição politicamente muito discreta, mas o pouco que eu tenho ouvido falar é que ele é uma pessoa influente ainda na política. Ele, especialmente, tem uma influência na prefeitura municipal por uma amizade que foi costurada ao longo de muito tempo com o César Botelho, que é tido como o homem forte, o braço direito, e acho que o esquerdo também, do prefeito Mário Hildebrand. E que eles são assim muito ligados e que tem através desta via que o Dalírio é uma pessoa influente. Já se sabe, não preciso dizer aqui, que o César Botelho, sem dúvida, é uma pessoa, tem muita gente que não gosta dele,
mas mesmo os que não gostam reconhecem que é um cara competente e extremamente influente. Então, daí talvez venha a possibilidade, assim, uma força por trás que lhe dá condições ainda ao Dalírio, que é também um político talentoso, nunca foi assim brilhante no ponto de vista, quer de oratória, lá sei eu, de carisma pessoal, mas foi um político importante. Santa Catarina, por talentos outros, né? Às vezes mais discretos, mas também eficientes. Que caminho deve seguir o PSDB? O PSDB vai ter que apoiar alguém, né? É o máximo que Que ele vai incógnita, conseguir. Eu né? acho que em troca de facilitar a eleição de vereadores, para fazer pelo menos 1 ou 2 vereadores para a Câmara Municipal, porque muito mais do que isso, acho que não vai ter, não. Para quem vive a política, o senhor já viveu esse mundo da política eleitoral, né? Sim. Na pele, né? O senhor já foi candidato, já foi eleito, já disputou a eleição. Já ganhei, já perdi, então conheço os dois lados. Participou desses bastidores, né? Mexendo nesse tabuleiro. Essa é a melhor fase do processo eleitoral? Para quem gosta... Não, para quem vive isso, eu estou falando, né? Para quem vive nesse mundo, né? Que não é o nosso caso. Realmente é um momento fascinante. A minha é uma coisa muito atraente. Que são essas negociações agora, né? A conquista costura, de filiados. O planejamento, as estratégias, as táticas que vão botar o candidato e... Porque a eleição é botar botar o time em campo e ver se ele ganha ou perde, né? Pois é, quer dizer, esse momento realmente é muito interessante. Para mim, mais interessante que a própria campanha eleitoral. Agora, o melhor momento, dizia o meu caro amigo Wilson Kleinenberg, que tinha muito mais experiência do que eu, que diz que o melhor momento de todos para um político é quando ele foi eleito para algum cargo e ainda não tomou posse. Então não tem os encargos, não tem a pressão lá do exercício do cargo, mas já está naquele estado de espírito muito satisfatório, assim, de quem ganhou uma eleição, tem seu mandato garantido. E uma eleição se decide nas negociações? Sim, se decide. A chance de ganhar uma eleição se decide nas negociações. Agora, a vitória depois, aí depende em 90% do próprio candidato, do seu desempenho. O novo de Odair Tramontim, né, com apoio do PSD, já confirmado, né, e do União Brasil, que está, se não confirmado, mas já bem abraçado, garante estrutura suficiente para ser considerada uma das candidaturas favoritas na eleição no município de Blumenau? Sim, sem dúvida. E eu acho que isto responde uma questão que era muito levantada nas candidaturas anteriores, bem-sucedidas, sob certo ponto, mas não vitoriosas, as duas anteriores do Odair Tramontim, que ele não ganhava porque não tinha estrutura, porque não tinha aliança, porque o seu partido, e no qual ele permanece, embora tenha recebido convites para ir para outros partidos, inclusive para esses. Inclusive o PL. Que você citou, e mais o PL. O que se falava é que o seu partido, o Novo, carecia dessa questão, porque não permitia alianças, né, coligações com outros partidos, não permitia o uso de recursos de fundo eleitoral e, nasceu, tinha outras limitações. O Novo se abriu bastante, né, em relação a estas posturas mais rígidas da sua origem. Hoje pode, por exemplo, coligar, desde que ele esteja na cabeça de chapa, parece que ainda tem esse problema, mas não pode ser vice, né? Segue algumas normas. Que tudo ainda. Isso complicou tanto, vamos fazer um breve raciocínio aqui, que o Novo, que é um partido que ninguém tem nada contra, né? Tem uma certa simpatia disseminada, assim. Ninguém torce muito para ele, mas é um timezinho simpático, aquele ali do Novo. Mas em todo o estado de Santa Catarina, ele tem hoje, sabe quantos prefeitos? Um.
o de Joinville, só. Não elegeu nenhum. Mas no Brasil tem quantos prefeitos? Não sei, mas tem um pingo também. Um pingo. Eu acho que é o único, tá? Talvez seja o único. Houve, né? O Novo houve uma discussão interna muito forte, né? Com o seu criador, né, o Amoedo, que criticou muito o fato de o Novo não conseguir avançar, não conseguir eleger deputados, não conseguir eleger senador, desempenho no Brasil pífio, segundo divulgou o próprio Amoedo, e muitos internamente dizem que a dificuldade justamente era essa, né? É um partido muito fechado, que queria... Então, algumas aberturas foram discutidas e chegaram a ser feitas, que levaram, inclusive, seu fundador a sair da legenda, né? Mas para poder se estruturar, para poder ser entendido como um partido político brasileiro. Né? É porque é a minha opinião, né? Cada um tem a sua cabeça e o Novo tem o direito de pensar do jeito que bem imaginar. Mas o compromisso de um partido é fazer valer as suas ideias. Se eles acreditam em certas questões ideológicas do ponto de vista, como é que a economia do país deve ser levada, do ponto de vista, de costumes, de valores da família, uma série de coisas que compõem o ideário de um partido, o dever de um partido e de seus dirigentes é fazer valer, é que aquilo seja aplicado na realidade. Para ser aplicado na realidade, tem que ganhar a eleição. Ou se coligar com outro partido e ter cargos que vai. Agora, se ele abrir mão de se coligar e, portanto, pegar uma carona para chegar até certos níveis de poder, como um vice, como secretário de Estado, ministro, essas coisas. E se, por outro lado, na prática, torna praticamente impossível ganhar eleições, a não ser assim por uma situação excepcionalíssima, então ele não está cumprindo a sua função de partido, não é um partido político, passa a ser assim um clubezinho de ideias mais inconsequente do ponto de vista porque não consegue aplicar, eleitoral, né? Porque não aplica aquilo que pensa. Exatamente. E então, as mudanças... eu acho que essas modificações aí são muito sensatas. Para torná-lo ele efetivamente um partido político com força no país, né? Paulo Gouveia da Costa, obrigado pela participação do senhor. Sempre é bom conversar sobre a política, fazer uma avaliação do cenário político aqui no município de Blumenau. O tempo vai passando, a gente vai se aproximando das eleições, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Até abril, que é o prazo de filiação partidária, a gente pode ter muita novidade ainda, né? Agora as duas grandes etapas a considerar, de ficar de olho, uma é essa, prazo de filiações partidárias, e a segunda e agosto, depois, né? Que é o prazo final de julho e mais em agosto as convenções partidárias. É isso, que são as coligações também, as negociações aí, jamais sem nome, sim por legenda. É isso. Tem muita coisa para acontecer. Tem. Pode ter muita surpresa ainda. Ainda vamos ter alguns metros de conversa aí para frente. Com certeza. Obrigado pela participação do senhor, uma ótima semana. Muito obrigado, igualmente. Um grande abraço para ti e para toda essa turma simpática aí que nos ouve. Paulo Gouveia da Costa, analista político, conversou com a gente aqui sobre o atual cenário político em Blumenau.